fazer um vídeo agora dos pontos positivos da Guiana, né? Que eu desci o pau no país. Mas o inglês foi uma coisa interessante que eu vi lá. Tem muita coisa legal também, gente, na Guiana. E eu, hein? Foi a minha experiência. Eu quero falar isso com muito cuidado pra vocês, porque eu não quero pesar a imagem do país. Já é um país que as pessoas não conhecem, um país que as pessoas não têm informações, né? Que não sabem muito bem sobre o país. Então eu não quero chegar aqui e falar: nossa, pior do mundo. Não é isso. A minha experiência no país foi uma experiência ruim. Eu passei por muitos problemas lá, que não foram nem todos eles exclusivamente por causa do lugar, né? Eu tive problemas com a companhia aérea do Suriname, eu tive problemas com a companhia aérea do Caribe, que, né? Uma série de coisas que atrapalharam a minha experiência lá e que não tem necessariamente uma ligação com o país. A questão é que, se você quer fazer uma viagem low cost, se você quiser fazer uma viagem de mochilão, se você quiser fazer uma viagem sozinho ou sozinha, mulheres querem fazer viagem sozinha, repense o seu destino na Guiana. Repense, porque você não vai conseguir fazer uma viagem nesse formato com facilidade na Guiana. Então, se você quer ir para a Guiana, se você está pensando em ir para a Guiana, você precisa realmente ter paciência para conseguir colher essas informações, pesquisar e ler informações atuais, que muita coisa também mudou aí por causa da pandemia e nos últimos anos. Já vou te dar aqui de bandeja umas informações para você que quer sair do Brasil para ir para a Guiana. A Guiana era chamada de Guiana Inglesa até 1966, quando o país se tornou independente da sua colonizadora Inglaterra. Então, por consequência, o idioma oficial é o inglês. Sobre documentação para ir para lá, super tranquilo, você não precisa de visto se você for ficar menos de 90 dias no país. O que você vai precisar vai ser do seu comprovante de vacinação de febre amarela, aquela carteira internacional. Você vai precisar do comprovante internacional de vacinação de Covid e você vai precisar de passaporte válido para você entrar lá. Primeiro é que você tem a forma que é mais tradicional ali, que é você indo pela fronteira, atravessando a fronteira do Brasil com a Guiana. A opção seria você ir para Boa Vista, a capital de Roraima. De lá, você ir até a cidade de Bonfim, que é a última cidade que faz fronteira com a Guiana. E aí não é tão longe assim, você consegue ir de ônibus, consegue ir de carro tranquilamente. E de lá, você atravessa a fronteira. Normalmente, as pessoas atravessam a fronteira e vão até a cidade de Leten, na Guiana, que inclusive é uma cidade famosa por causa de comércio, né? Você consegue comprar muita coisa lá. Algumas pessoas dizem que não vale tanto a pena assim, por ser muita mercadoria pirata. Mas tem muita gente que gosta de ir, faz compras lá e que acha legal. Então, não sei se vale a pena aí, depende se você acha legal visitar a cidade. De Leten, você tem uma opção de pegar um avião e conseguir atravessar o país até Georgetown, a capital. Lembrando que o aeroporto não é um aeroporto tão grande assim, os aviões não são esses aviões tradicionais que a gente vê em cidades capitais, né? São aviões pequenos, companhias aéreas pequenas, então é bom você pesquisar antes, dar uma olhada, mas tudo muito seguro também, tá? Não precisa se preocupar. É só porque é um formato diferente, então quando a pessoa não sabe, pode se assustar um pouquinho com o tipo de avião, ou a companhia aérea, ou enfim, tudo relacionado ao seu voo. Uma outra opção, que talvez seja a opção mais hardcore ali, seria você fazer tudo por terra. Então você pode sair de Boa Vista, ir até a cidade de Bonfim, atravessar a fronteira, e dizem que atravessar a fronteira não é tão difícil, né? Não é tão problemático. E a partir de lá, você subir e atravessar o país todo por terra. Qual que é o problema disso? Bem desafiador, porque existe uma rodovia, né? Uma via que vai atravessar o país todo, basicamente não tem erro, né? Você vai seguir reto toda a vida. Só que essa via não é uma via asfaltada, não é uma via com sinalização, não é uma via muito segura, principalmente em dias de chuva. Então, se você tá indo sozinho, ou se você quer pegar o seu carro e ir, não aconselho, porque pode ser perigoso, principalmente se você, né, não conhece nada, não sabe nada do lugar, pode ser perigoso. Em relação a ônibus, né, travessia, você não encontra isso com muita facilidade por causa das condições de via, né? Terceira opção para você chegar até a Guiana,
talvez seja a opção mais segura, mas também a opção mais cara, seria você pegar um voo direto de Boa Vista para Georgetown. Existe uma companhia aérea chamada Transguiana que faz esse percurso. Você tem só que conferir os dias e os horários desses voos. Então, no site da empresa, né, da companhia, na Transguiana, você consegue encontrar os dias e os horários, inclusive os preços. Só que não é muito barato, não. Já adianto que o voo de volta normalmente é mais caro que o voo de ida. Então, talvez você queira arriscar chegar até lá de avião e depois tentar voltar, né, até Letten numa outra opção, ou, né, ter contato com alguém lá, conhecer, ter alguma opção para você voltar também. Seria uma possibilidade. A minha opção foi ir por outros países. Como eu queria fazer uma viagem e conhecer, né, aproveitar para ir em outros lugares também, eu não entrei diretamente, eu não saí do Brasil e fui diretamente para Guiana. Eu primeiro fui para o Suriname, depois do Suriname eu fui para Trinidad e Tobago e depois de Trinidad e Tobago eu fui para Guiana. E da Guiana eu voltei para o Suriname. Então eu não fiz esse trajeto da Guiana para o Brasil e preferi ir pelo Suriname. E mesmo assim não deu certo. Então eu saí do Brasil de um voo de Belo Horizonte até Belém, e de Belém eu fui num voo direto para Paramaribo, a capital do Suriname. Um voo super tranquilo, pela Gol. Não é um voo caro se você comprar por antecedência. É um voo rápido, demora mais ou menos 1h30 de Belém para o Suriname. Então, super tranquilo. Achei que essa seria a opção mais fácil e realmente foi a opção mais fácil. E ainda aproveitei para conhecer Paramaribo, né? Que tem meu coração. Depois de ficar alguns dias em Paramaribo, eu peguei um voo de Paramaribo para Trinidad e Tobago e fui num voo direto pela Caribbean Airlines. É um voo direto, também super tranquilo, também não é muito caro. Esses voos ali entre os países não são voos muito caros, não. Voos que você pode encontrar por $100, $150 americanos, $200 americanos se for um lugar um pouquinho mais longe. Então eu fui para Trinidad e Tobago, tudo lindo e maravilhoso. E aí, de Trinidad, eu fui para Guiana e foi aí que eu já tinha tido uma dor de cabeça com o voo da saída da Guiana. Eu fiz uma reserva com antecedência numa companhia chamada Suriname Airways, que é uma companhia do Suriname, num voo saindo da Guiana e indo para o Suriname, meu voo de volta. E eles cancelaram o voo. E aí, essa era a única empresa, das empresas grandes, né, que você encontra facilmente no Google, essa era a única empresa que fazia esse trajeto. Pensei o que fazer, né, galera? Pode chorar. E aí comecei a pesquisar e uma pessoa me ajudou, lá do Suriname, me ajudou a encontrar uma outra companhia que eu conseguisse pegar um voo e sair da Guiana e ir para Paramaribo. E consegui uma empresa chamada Gum Air, que é uma empresa bem pequena, que sai de um aeroporto menor na Guiana. Consegui, mas aí o voo era mais caro, então já tive dor de cabeça desde antes. Mas eu não vou culpar a Guiana aqui, porque na verdade a dor de cabeça foi de uma companhia aérea do Suriname, né? E aí, na hora de sair de Trinidad e ir para Guiana, de novo eu tive um problema com o meu voo foi atrasado, novamente, não tem a ver com a Guiana, tá, gente? Isso aí é uma companhia aérea, a Caribbean Airways, sem nada a ver com isso. Fiquei lá, também um chá de cadeira, fiquei no aeroporto várias horas. Até então, era a experiência guiana que tava já, né, começando com o pé esquerdo, mas tudo bem. Quando eu cheguei lá na Guiana, eu tive vários problemas. Agora, eu vou ser bem sincero com vocês e dizer que esses problemas todos aconteceram por causa da minha experiência. Eu acredito, depois de passar a minha raiva, o meu ódio, meu desespero dessa experiência negativa que eu tive lá. Limpa tudo. A minha interpretação, né, a minha conclusão foi de que eu não soube planejar a minha viagem pra lá. O formato de viagem que eu quis fazer para a Guiana não funcionou. Funcionou para o Suriname, funcionou para Trinidad e Tobago, mas não funcionou para a Guiana. Então a minha dica desde já é que, se você quer visitar a Guiana, primeiro, tenha dinheiro. Segundo, se planeje muito bem. Não tente fazer as coisas que... eu vou dar um jeito. Chega lá eu vejo. Chega lá eu vou conseguir resolver as coisas. Porque não vai. Porque esse foi o meu erro. Achar que eu iria conseguir chegar lá e conhecer as pessoas, conversar com as pessoas iriam me ajudar, eu iria conseguir fazer as coisas, resolver as coisas de uma forma mais tranquila. Assim como sempre fiz em outras viagens, assim como faço aqui no Brasil, mas não consegui. E uma outra questão de ter dinheiro é porque, já adianto aqui, que a Guiana é um país caro. As coisas lá são caras. Além de você fazer a conversão da moeda, na época da minha viagem, 2022, no meio do ano de 2022, o câmbio tava tipo 200. Então você fica, nossa, né, meu dinheiro vai super sobrar. Só que as coisas lá são
muito caras. Então, ou você tem grana pra você ir, você vai ficar num resort, você vai pagar para as pessoas irem te buscar no aeroporto, te levar no aeroporto, você vai pagar caro num táxi, esse tipo de coisa, ou você passa perrengue. Então, isso também colaborou para que eu tivesse uma experiência muito ruim no país. Então, algumas observações sobre as dificuldades que passei lá, né? Cheguei lá no aeroporto e queria trocar dinheiro. Queria uma casa de câmbio para trocar dinheiro. Não tem casa de câmbio no aeroporto. Cheguei lá, eu não tava com o dólar do lugar, né? O dólar da Guiana. Eu cheguei lá de noite, porque o meu voo atrasou, então eu cheguei lá, já era 11 horas da noite, e eu com o dólar americano não tinha como trocar dinheiro. Segunda questão, lugar para você ficar. As opções, que são opções mais em conta, opções mais baratas, preparem-se para passar perrengue. Então por isso que eu falo, tenha grana para bancar um lugar mais confortável, um hotel mais legal. Garanta que você vai olhar bem as fotos, que você vai ver direitinho sobre esse hotel. Ou você tem dinheiro para bancar um resort, para bancar um dos hotéis que eles têm lá, que são hotéis aí maravilhosos, né? Mas aí, lá não tem hostel, por exemplo. Muito difícil encontrar um hostel lá. E aí a comunicação com esses hostels e hotéis também é complicado, porque eles sempre pedem para que você ligue para lá. Eles não te dão muita opção de WhatsApp, de conversar, ou então eles te dão página do Facebook, e aí você tenta mandar mensagem e eles não te respondem, não vem aquilo com tanta frequência. Então, entende que tudo vai ficando difícil para você resolver as coisas? Ok, o que então fazer quando você chegar na Guiana? Ela é interessante pelo que você faz no interior, pelo que você faz longe da capital. A capital mesmo, Georgetown, não tem muitas opções de coisas para você fazer. Eu digo assim que o mais interessante, mais precioso do país está em riqueza natural. Então você visitar a cachoeira, você visitar as águas, né, as partes de água, então os lagos, os rios, também muito legal, parques, né? Então a parte relacionada com natureza. Então você indo para Georgetown, você vai ver que não tem muita coisa para você ver. Tem alguns monumentos, tem algumas igrejas, tem alguns mercados, mas deixo aqui a observação de que não tem muita estrutura. Então quando eu estava lá agora, 2022, no meio do ano, todos os lugares que eu fui visitar, igrejas estavam todas fechadas, não conseguia entrar em nenhuma igreja. Algumas igrejas estavam em reforma e a maioria não tem informação, gente. Não tem informação. Você tem que ir, chegar lá na porta e ver. Porque se você tenta informação na internet, você não consegue encontrar, as páginas não são atualizadas, então você não consegue confiar no que está dizendo ali. Os monumentos, né, as coisas que estão em praças e partes, né, área pública, que é só você chegar lá e ver, ok, né, vai estar lá, tá ok, certinho. Eu fui em alguns monumentos, fui em alguns lugares, mas outros lugares, como parques, também estavam fechados. Teve parque que eu cheguei para visitar, não sei por que estava fechado, né? Então teve um parque que, inclusive, eu consegui entrar porque eu conversei com a moça que estava lá, tinha uma pessoa, como vigilante do lugar, que a pessoa deixou abrir uma exceção para mim, para eu conseguir apenas andar lá dentro desse parque, porque também estava fechado. Na parte que você chega de Georgetown, que é a parte da praia, né? Tem um coreto na região, nessa parte, né, da praia ali, da parte da, tipo um calçadão, né, bem orla assim da praia, e você chega até a água. Não tenho fotos desse coreto, porque, gente, o lugar estava numa condição horrível. O lugar estava muito sujo, tinha muito lixo, muita coisa. Tava tudo muito, muito sujo. Tinham muitas pessoas em condição de rua que estavam dormindo, estavam vivendo, né, nesse coreto. E um lugar também um pouco perigoso. Andei um pouquinho pela orla para conseguir chegar na água. Mais uma frustração. A praia não é uma praia muito bonita. A água é uma água bem amarronzada, mas isso é em relação ao país, tá? O país todo tem essa água mais amarronzada, né? No momento que eu estava lá, tinha uma pessoa na água, mas não é uma coisa muito comum, porque a água não é uma água muito limpinha. E aí, de novo, né? Um lugar totalmente abandonado, tinha muito lixo no lugar, então não foi muito legal. Bom, saindo de Georgetown, chegamos à parte mais interessante, então, do país, que é você ir pro interior, né? Você ir para outros lugares. E aí tem várias opções, inclusive a cachoeira, que é o ponto turístico mais famoso do país, né? Que é a maior queda d'água do mundo em volume de água. E outros lugares também no interior, como outros parques, como esse lago aqui em Linden, que eu fui visitar, e aí toda uma história também. Qual que é a questão, então, aqui para você conseguir chegar nesses lugares? Dinheiro. Novamente, você ter dinheiro. Uma visita para a cachoeira principal de lá, saindo de Georgetown, esse passeio tem que ser feito de avião, preferencialmente. Você também consegue fazer por terra, mas aí você precisa de
5 dias para conseguir fazer esse passeio. Indo de avião, você consegue ir e voltar no mesmo dia. Tem várias empresas que fazem esse passeio. Só que o valor é caro. Caro assim, né, gente? Tudo aqui é relativo. Mas você pensa que para você fazer um passeio como esse, para você ir e passar o dia ou passar a manhã lá com um guia e tudo mais, você vai pagar ali em torno de $200, $300 americanos, mais ou menos, né? Pense nos R$1.500 para você pagar por pessoa. E também precisa ter um mínimo de pessoas. Então, eu tentei fazer a reserva desse passeio e não consegui fazer porque não teve número mínimo. Frustrações, né, galera? Tive que trabalhar com frustrações ali. Existe a opção de você ir pra lá a partir do Suriname. Vai ser uma opção mais barata, não tão mais barata assim, ainda prepara o bolso. Mas você conseguiria fazer saindo do Suriname, tudo por terra, por 4, 5 dias ali. Em relação aos outros lugares, né, da Guiana, a questão é, você precisa de um carro. Você precisa ter carro para você ir até esses lugares. E aí você vai ter que pensar na opção que vai ser mais barata para você. Porque tem algumas empresas que vão fazer esses passeios, ou você teria que alugar um carro, e alugar um carro lá também é uma tarefa difícil. Primeiro, não tem muitas opções, né? E é difícil você fazer, você não tem muita opção online, você tem que estar indo até o lugar. Você tem que ter um cartão de crédito para você dar, né, como garantia. O preço é caro. Então, quando eu estive lá, eu fiquei esses 3 dias, 4 dias de carro. Eu aluguei um carro. Não foi uma experiência legal. A empresa que eu contratei, Europcar, pior empresa do mundo. Não tenho medo de falar que é a pior empresa do mundo. Então, eu passei um super perrengue com essa empresa também. Qualidade muito, muito, muito ruim. Um valor caro. E você vai ter que se virar de dirigir lá sozinho. Por estradas que não são seguras, não são sinalizadas. Você dirige muito tempo sem ver pessoas, assim, sem ver muita gente, sem ver muitos estabelecimentos. Então, se você tiver um problema ali com o seu carro, fica um pouquinho difícil de você conseguir auxílio, conseguir alguma ajuda. Então, vai depender de você ter a internet, ter um mapa, você vê isso com muito cuidado antes de você sair para fazer algum destino mais longe por causa disso. O meu conselho seria que você não economizasse em relação a esses passeios e contratasse uma empresa de lá, uma empresa de confiança, uma empresa que você pesquise, que você veja recomendações, que você veja comentários interessantes sobre a empresa, e aí você pagar para essa empresa te levar até o lugar, fazer tudo com você e voltar. Então, pense com bastante cuidado, se organize. Seria interessante se você conhecesse alguém de lá, se conseguisse se comunicar com alguém. Usa Couchsurf, usa Tinder, usa o que vocês quiserem, gente. Mas tenha um contato com pessoas de lá, para que as pessoas possam te ajudar, possam te dar instrução, e você conseguir contar com alguém, né? É um país lindíssimo, com muita riqueza natural, muitos parques, muitas cachoeiras, muitos lugares incríveis, uma diversidade cultural enorme, muita comida diferente, muita coisa interessante para você ver no país, mas você só vai conseguir aproveitar a Guiana se você planejar a sua viagem com muita inteligência. Então, não desista da Guiana. Eu tenho vontade de voltar até a Guiana, dar uma segunda chance ao país, voltar lá com mais tempo, com mais dinheiro, com mais disposição e com uma cabeça um pouco diferente para eu conseguir realmente experienciar o país como o país merece. Então, não fique com essa sensação negativa em relação à Guiana. Vale a pena ir para lá, desde que você planeje tudo com cuidado, tá? E além de tudo, você ainda consegue visitar outros lugares como eu fiz, né? Você consegue ir pra Suriname, talvez você consiga ir pra Venezuela, você consiga ir pra Trinidad e Tobago, você consiga ir pra outros lugares. Se você não é do Brasil, você consegue vir pro Brasil também, então acompanha a gente para mais vídeos sobre perrengues, desesperos. Thank you for watching me.